I've appointed you sole heir to my estate, which you may come into sooner rather than later. Why? It's been 6 years since our last meeting. I have my reasons. Which are what? My reasons? I'm not saying. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Papo de Cinema. Eu sou Robledo Milani e aqui comigo está Rodrigo de Oliveira, nosso convidado deste episódio. Rodrigo, prazer ter tu aqui de novo, né, no Papo de Cinema. Tudo bem, Rodrigo? Tudo certo, Robledo. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer conversar contigo sobre cinema. O nosso Papo de Cinema já é mais antigo, né, Robledo? Mas é sempre bacana poder voltar e conversar. Quem conhece o Papo de Cinema aqui dos primórdios do Papo de Cinema deve lembrar do videocast Papo de Cinema. Se não sabe do que a gente tá falando, vasculha lá no baú do YouTube que tu vai encontrar no site também. Não tem vasculha não, porque olha, tem o meu cabelo em alguns vídeos lá, tá tenebroso. Às vezes eu vejo assim, meu Deus do céu, o que eu tava fazendo com aquele cabelo? Eu não reclamo de cabelo muito, mas eu reclamo que eu era metade, eu pesava metade naquela época. Também, tem isso também. Rodrigo é um dos grandes parceiros do Papo de Cinema, um grande amigo, alguém que a gente acompanha essa caminhada há muito tempo, editor-chefe do Almanac 21 hoje em dia, que é uma iniciativa muito bacana aqui do Rio Grande do Sul para todo o Brasil. Fala, Rodrigo, antes da gente começar o nosso papo, hoje a gente vai falar sobre O Esquema Fenício, que é o novo filme do Wes Anderson, que é um filme, um diretor pelo qual eu sou muito apaixonado, acho que o Rodrigo também gosta, acompanha há muito tempo, então por isso assim que a gente pensou nessa ideia dessa nossa reunião aqui. Mas antes da gente entrar no mote, quem ficou curioso agora, o que é Rodrigo de Oliveira, o que é o Almanac 21? Fala aí, Rodrigo, como é que encontra o Almanac e o Rodrigo nas redes? O Almanac 21 então é uma revista digital, né, que eu lancei em 2016. A gente vai fazer 10 anos agora, ano que vem, então já temos aí uma certa caminhada. E o pessoal pode encontrar a gente nas redes sociais, no Instagram ali, o @almanac21oficial, e pode ler a revista nas bancas digitais. Muita gente tem ali, né, no seu celular, a Claro, Vivo, TIM, e nem sabe às vezes que tem uma banca digital no seu plano, mas tem. A gente está na Claro Banca, a gente está no Aya Bancar, que é o pessoal da TIM, a gente está no UOL Leia Mais, o pessoal que tem o UOL, então dá para procurar as revistas ali, as 3 revistas mensais que nós temos estão ali nas bancas, e também a gente tem assinaturas no Apoia-se, o apoia.se/almanac21, dá para comprar revista também avulsa no nosso site, almanac21.com.br, várias formas então de poder ler as nossas edições aí. Rodrigo, tu falou 3 revistas mensais, fala um pouquinho sobre quais são os temas de cada uma dessas revistas, o que uma é diferente da outra? A gente tem a revista mensal, tem 3 revistas mensais, né? A primeira, que foi a que a gente começou a fazer, que é a Almanac 21, que é o nosso selo principal, que são revistas temáticas. Então, todo mês a gente tem uma revista com um tema diferente. Do último mês, qual foi o tema? O último mês foi 1975. São 21 filmes de 50 anos. Então tem Tubarão, tem O Estranho no Ninho, tem vários filmes bem importantes e impactantes que foram lançados. A gente tem uma edição que se chama Almanac 21 Estreias, que fala sobre as estreias do mês, então a gente separa ali as estreias que estão rolando nos cinemas, e a gente tem o Almanac 21 Streaming, que fala sobre os filmes que estão chegando nas plataformas. Então a gente faz ali a gente puxa as melhores coisas que cada um dos streamings estão ali lançando para gerar um guia para a pessoa, para não ficar ali durante meia hora no Netflix, né, procurando uma coisa legal. A gente já diz, olha, tem uns 3 coisas legais que tu pode já procurar ali. Acho que a grande dica para quem sente saudade daquelas revistas impressas, né, de ficar folheando as revistas, tudo, tu pode folhear hoje na tela do computador, que tem as edições ali, é bem como fosse uma revista mesmo, né, naquele mesmo formato, porém, a diagramação, tudo, porém é tudo digital, né? Eu sou fã de revistas, e eu sei que o Robledo também era, né, porque o Robledo... Assim como olha a eu, mídia impressa aqui atrás, né? ó. Olha a mídia impressa. De um lado é DVDs, do outro lado é livros e revistas. Tá tudo aqui, ó. É isso. A gente cresceu lendo a Sete. Eu cresci lendo a Herói também, né? Porque é ali em 95, 96, que a revista Herói era uma febre pro pessoal da minha idade ali, né? Que tinha uns 12, 13 anos na época, né? Então, eu sou fã de revistas. Então, por isso também eu quis continuar nessa mídia, assim. Embora não seja, claro, uma revista impressa. A gente tem alguns lançamentos impressos, mas são raros, porque hoje em dia cada vez mais complicado lançar coisas, né, em papel, mas a gente acredita muito o formato da mídia de uma revista, né, de um formato fechado. Então a gente está aí nessa luta por quase 10 anos já. Bom, a Almanac 21 aí é uma iniciativa muito bacana, então quem não conhece a gente recomenda com entusiasmo, vá atrás, a Almanac 21, o Rodrigo só falou dos últimos lançamentos, aí tem, em 10 anos, olha quantos temas diferentes vocês já abordaram, então a gente recomenda com entusiasmo.
Aqui no Papo de Cinema, antes da gente entrar no nosso papo também, eu tenho que dar os nossos recadinhos de praxe, né? Por favor, pessoal, nos siga, né? Toda semana tem podcast novo aqui no Papo de Cinema, então clica ali no botãozinho para seguir e no sininho também para acionar as notificações. Não adianta só seguir, tem que clicar nas notificações porque daí você recebe um aviso cada programa novo que é lançado aqui no podcast Papo de Cinema. Tem produto tem conteúdo do Papo de Cinema todo dia no YouTube, no Spotify, nas redes sociais, lá no site, ou seja, é multiplataforma Papo de Cinema. Tá perdido no meio de tudo isso? Assina a nossa lista de transmissão no WhatsApp, é gratuito, é muito simples, tá palma da tua mão no teu smartphone, tu fica sabendo de tudo que está acontecendo dentro do Papo de Cinema e você recebe a informação em primeira mão. Tudo sobre o mundo do cinema e das séries. Tem muita coisa acontecendo bacana de séries, né? A gente vê muita coisa se ligando. O Rodrigo ali mesmo falou que tem um Almanac 21 específico sobre streaming. E eu acho que no streaming, claro, tu fala de longas, mas deve ser muito sobre séries, né, Rodrigo? Tem muita série chegando. Porém, esses lançamentos de cinema ainda acabam mobilizando, não, se não as pessoas irem atrás dos filmes e ir assistir os filmes na tela grande, a gente está percebendo assim uma certa onda, né? Tem certos filmes que levam muita gente, mas tem outros que servem para as pessoas ficarem antenadas que o filme existe para depois, quando chega nas plataformas, ela ir atrás. Agora, tem realizadores que merecem a tela grande, e o Wes Anderson certamente é um deles, né? Com toda certeza. Eu acho que o Wes Anderson, ele é um diretor que ele tem um visual nos filmes dele tão emblemático que, inclusive, ele acabou virando meme, né? Quantas vezes já não viu, né, na internet, Star Wars como seria fosse feito o Wes Anderson? Daí, sei lá, Game of Thrones como seria se fosse... Porque ele tem um visual muito característico, ele tem realmente um jeito de contar a história também muito característico. E na tela grande a gente consegue ver muito melhor, obviamente. É, Por melhor que seja da televisão, minha televisão aqui é 48 polegadas, por exemplo, uma TV grande. sim. Tem gente que TV de 70 polegadas em casa. Mas ainda assim não é uma tela de cinema. Não é aquela imersão, não é aquele mundo que tu desliga tudo e vai assistir ao filme. Porque em casa tem o interfone, tem o celular, tem todas as coisas em casa que te atrapalham para ver o filme. Ainda que hoje em dia as plateias do cinema são mais ruidosas do que eram antigamente, ou como deveriam ser, né? Porque hoje em dia as pessoas no cinema e se incomodam por causa do barulho, mas ainda é a maneira mais imersiva de ver um filme e a maneira, acho que, mais interessante para assistir a um filme de um diretor do gabarito do Wes Anderson. Ele lança. Agora contar uma história engraçada. Teve um diretor que eu entrevistei recentemente e me mandaram o link do filme para assistir antes. E para quem está nos ouvindo, a gente sabe que muito filme a gente recebe para ver na internet. Tu vê no computador ou tu consegue espelhar na tela da TV. Porque é a maneira de tu visualizar antes do filme ser lançado de fato nos cinemas e tu poder produzir o conteúdo, né? Lançar entrevistas, gravar vídeos, etc e tal. E eu assisti a um filme desse, e foi um filme, eu não quero revelar para não dar muito spoiler, mas eu fiquei muito empolgado com o filme, tanto que eu não mexi no celular durante o filme inteiro. E quando eu fui fazer a entrevista com o diretor, eu comentei isso com ele. Eu disse, nossa, eu fiquei tão impactado com o teu filme que eu nem peguei no celular durante o filme. Daí ele me olhou sério e disse, mas quando eu vejo filmes, eu não mexo no celular. Eu quis fazer um elogio e levei um tiro pelas costas aqui. Sim, sim, sim. Mas é isso. Acontece. Mas é que é quase inevitável, né, Rodrigo? Porque, como tu falou, não é só o celular, é a porta, é uma escapadinha que tu vai na cozinha ou no banheiro, ou é alguém que tá né, ou quem não mora sozinho, tem alguém que passa na frente da TV, ou um bicho de estimação. Tem muita coisa que pode tirar o foco da tela. E o cinema, isso não existe. No cinema, tá tudo ali olhando pra telona, né? Vou te dizer que a gente pôde, esses tempos, assistir a uma série de TV no cinema, que foi o Paradise, aquela série do Disney Plus, que às vezes também as cabines de imprensa, para quem não vai, né, em cabines não sabe, né, a cabine de imprensa é a sessão para imprensa que eles fazem nos cinemas, e muitas vezes lacram nossos celulares, para que a gente não pode, para que algum crítico que não seja muito profissional vá lá e tire uma foto e estrague a surpresa das pessoas, né? Enfim, pode acontecer, nunca vi acontecer, mas pode acontecer. Então eu comentei depois que eu assisti o episódio que talvez tenha sido a primeira série do Disney Plus que eu vi sem mexer no celular, porque eu não podia mexer no celular. Porque a série do Disney Plus, tu tá ali em casa, às vezes a série tu tá assistindo episódio e tá fazendo outra coisa. Porque eu acho que, ainda mais nós, às vezes, a gente não tem também aquele respeito, talvez, né, tão grande com as séries quanto se tem com o cinema, né, com os filmes. Exato. Então, às vezes, a série a gente olha meio que... Eu acho curioso a gente estar começando a nossa conversa sobre o esquema fenício, sobre esse aspecto, porque basicamente o esquema fenício é a volta do Wes Anderson para o cinema, porque antes disso ele fez 4 produções direto para o streaming, né? Ele fez um média e 3 curtas, ou 4 curtas, dependendo do ponto de vista e tal, que é a do Henry Sugar, né? E aqueles outros 3 curtos, que é Veneno, e não me lembro os outros 2.
que é sobre que foram lançados diretamente na Netflix. Hoje em dia, tu até encontra um formato assim de dar um play que tu vê os 4 na sequência, né? Como se fosse um longa único. Mas eles foram lançados individualmente, são 4 histórias isoladas, todas baseadas nos contos do Roald Dahl, né? O mesmo cara do Fantástico Fábrica de Chocolate, etc. Mas assim, é interessante como o Wes Anderson ele é tão característico que mesmo ele fazendo um produto para TV, para o streaming, como foram esses filmes do Henry Sugar, ainda assim ele mantém aquela mesma personalidade, né? Tu olha na tela e sabe que aquilo é o Wes Anderson de imediato. Com o Esquema Fenício, isso acontece da mesma forma, não é mesmo? Da mesma forma, e é curioso porque ele tem esse estilo tão. É o estilo dele, é do Wes Anderson. Tanto que agora nesse filme, o Esquema Fenício, ele mudou de diretor de fotografia. Ele Primeira tá com, vez, né? Primeira vez tá na com carreira. Bruno Del Bonel agora fazendo fotografia para ele. E olha, se eu não tivesse lido isso, não tivesse visto nos créditos, eu não saberia, porque o filme é do Wes Anderson. Eu estou vendo o Wes É. Anderson ali contando aquela história. Obviamente, o diretor de fotografia ele tem um lastro que o diretor deixa ele trabalhar, mas é muito, obviamente, abaixo do diretor. O diretor ele pede para o diretor de fotografia fazer o que ele quer. Então, acho que o Wes Anderson ele tem esse visual tão característico que eu imagino que o Bruno de Bonel não deve nem ter perguntado muita coisa também, né? Ele meio que já sabe, ele deve saber, bom, o Wes Anderson é assim, então vamos fazer Né? desse jeito, né? Porque tem A, aquele lance, a, né, da simetria, dos tons. Claro, os tons pastéis, obviamente, é direção de fotografia, desenho de produção, mas existe também Direção de arte, né? isso, Figurinos, né? Tudo é muito. A trilha sonora é o Alexandre Desplat total. que faz desse último, né? Se eu não me engano. Então, assim, é tudo muito, muito próprio, né? Mas, assim, nós vamos esmiuçar melhor o esquema Fenício no próximo bloco e a gente já deixa avisado para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, que nós vamos esmiuçar mesmo, inclusive com spoilers, porque a gente vai falar. Então, assim, estejam avisados. Se você não viu ainda o esquema Fenício, aproveita esse começo, que é uma contextualização sobre por que o Wes Anderson é tão importante e depois que assistir o filme vocês retornam. Mas esse é o 12º longa, é um cara que tem uma carreira sólida, é o 10º longa de live action dele, ele tem 2 animações, né, do Fantástico Senhor Raposo e o Ilha dos Cachorros, e eu vou Eu dizer, adoro. Ilha dos Cachorros é um dos meus top 3, eu acho, da carreira do Wes Anderson, que eu adoro o Ilha dos Cachorros, o Senhor Raposo nem tanto, mas o Ilha dos Cachorros eu acho incrível. Agora, de todos esses 12, Rodrigo, o esquema Fenício, pra ti, tá na metade superior ou na metade inferior? Já vamos dar começar a conversa com polêmica aqui. Poxa, já começou. Eu acho que ele vai no meio. Eu acho que ele tá lá entre os grandes e os inferiores, assim. Porque uma coisa do Wes Anderson, como a gente tá falando, ele tem esse visual muito característico, o jeito de contar a história dele também é muito característica. Então, isso, como é o 12º filme que eu já vi dele, eu te confesso que dos filmes que ele fez, eu só não vi um. Eu só não vi a Crônica Francesa, que inclusive tem o Benício Del Toro, né? Que tá É a nesse única filme. parceria É. anterior com o Benício, né? O Crônica Francesa foi lançado durante a pandemia. Na época eu não acabei não procurando o filme, então acabou passando por mim, eu não vi. Mas todos os outros eu já assisti. E a repetição dele também acaba cansando um pouco. Eu amo o Wes Anderson, mas eu entendo que a partir do momento que ele começa a repetir também algumas maneiras de contar a história, o que era muito novo e muito instigante no começo, esses Tenenbaums, que era muito interessante num Rushmore, hoje em dia já não é tanto. Então, é por isso que eu acho que eu não coloco o filme lá em cima. Mas também Uhum. eu acho que ele traz novidades interessantes, também o deixam já acima de outras coisas que ele já fez. O próprio Asteroid City também, que eu acho que o Asteroid City ele tem coisas muito legais, mas acho que ele meio que se perde um pouco naquela narrativa meio difusa, assim, a coisa parece que não anda em linha reta, e o mais recente, né, o Phoenician Scheme, né, o esquema fenício, ele acho Uhum. mais direto. Ele consegue, acho, contar uma história mais reta. Então, acho que isso já o deixa um degrau acima, na minha opinião. Eu acho que já vou dando a letra direto para mim. Os Excêntricos Tenenbaums, o Grande Hotel Budapeste e Ilha dos Cachorros são quase inalcançáveis, esses três, assim. Se você nunca viu o Wes Anderson, vá nesses três direto, que são, assim, um excelente começo e é o ápice do que o cara faz. Porém, hoje em dia, o Wes Anderson, ele meio que virou um selo, né? É quase uma marca. Ah, eu vou ver um filme do Wes Anderson. Já chegou um ponto, e daí é interessante até, se tu for, quando tu assistir ao Crônica Francesa, porque o Crônica Francesa tem muito disso. O Crônica Francesa são 4 histórias, e elas são quase meio que independentes entre si. E o Esquema Fenício tem muito disso, porque o filme é meio que um. Agora, falando um pouco da sinopse, para quem está nos ouvindo, o filme é quase que um road movie, né? É um pai com uma filha que tem que passar por algumas situações
enquanto ele tenta implementar o tal esquema fenício do título para garantir a continuidade dos seus negócios e familiares, etc. E cada encontro desses é quase como se fosse uma história à parte, quase fosse um episódio, né? Quase Foi muito os episódio. curtas lá do os curtas do Henry Sugar, né, o Crônica Francesa. Então, isso que tu fala da repetição da fórmula faz todo sentido, porque tu vê assim nessas últimas, ou ele separando realmente em curtas, ou ele separando em contos dentro de um filme, ou uma proposta única, como é o Esquema Fenício, mas interligados, porém independentes, tudo acaba sendo muito similar. A impressão que me passa é que a história em si é o que menos importa. A gente está tão interessado pelos personagens e pelo aquele humor muito refinado e muito típico dele e tal, que tu acaba sendo levado para os fãs. Já é um privilégio, já é um prazer estar de novo ali, tu se sente acolhido naquele ambiente já que tu reconhece que tu tá bem. Agora, quem não gosta, não vai mudar de opinião, vai continuar não gostando, vai continuar não entrando e vai continuar te achando tudo uma grande bobagem. Mais ou menos isso, né? Vou te dizer que o esquema fenício do título, ele pouco importa. Claro que é o que ele realmente ele tem essa história de ser umas historietas, né? Então ele tem no núcleo lá do Riz Ahmed, depois ele vai no núcleo do Tom Hanks e do Bryan Cranston, depois ele chega na Scarlett Johansson, ele vai indo assim em cada um dos núcleos e a história é contada. Mas o esquema finício, aquela coisa das contas que ele faz, eu tive que eu me perdi, tipo, que conta é essa? Tipo, 25% e 20%. Cara, aquela coisa lá realmente. Porque o que importa mesmo é a relação dos personagens. É É. o fato do magnata que o Benício Del Toro faz e a filha dele, que é uma noviça, a relação dos dois e daquele sujeito que chega como um terceiro elemento, né? Que é o Michael Cera, né? Que é uma espécie de. Eu não, O dá pra dizer que tutor, spoiler. que é o. É um tutor, É um mas que não tutor. é bem Vamos isso. guardar para o segundo bloco. Segundo bloco a Tá gente bom, revela quem ele é de verdade. tá Mas bom. Mas então, ele entra com aquele terceiro elemento assim, mas o que interessa, na verdade, muito mais do que o esquema finício, daquela coisa de, ele tem que ganhar 5% sempre em cima para que o negócio dele seja realmente é. vantajoso, isso pouco importa. O que importa realmente é ele tentar convencer o Tom Hanks a investir mais dinheiro e fazer uma batalha de basquetebol para ver quem vai levar isso, sabe? Então, isso que é o divertido, isso que é legal. É um filme para iniciados, digamos assim. Para quem Total. já tá no espírito e segue, sabe o que vai encontrar. Pessoal, a gente vai revelar melhor as nuances desse esquema fenício e por que tem tanto personagem. Olha, assim, Scarlett Johansson, o Rodrigo já adiantou alguma coisa. Bryan Cranston, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Riz Ahmed, um elenco estelar, alguns assim fazendo mais que 2, 3 cenas, e tu pensa, cara, como que um ator desse topa fazer uma ponta tão pequena dentro do filme? Mas é tudo por esse privilégio de estar do Wes Anderson, assim como nós, espectadores, também estamos reencontrando um cineasta que desde o Asteroid City, né, que é de 2, 3 anos atrás, não voltava para os cinemas. A gente vai fazer um rápido intervalo agora e daqui a pouco a gente volta para daí sim mergulhar de fato no esquema fenício. Fique ligado. Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Estamos de volta aqui no podcast Papo de Cinema, hoje para falando sobre O Esquema Fenício, o 12º longa dirigido por Wes Anderson, que está chegando aos cinemas agora no finalzinho de maio. O filme chegou quentinho do Festival de Cannes, foi exibido semana passada lá no a premiere mundial. Uma semana depois já tá chegando nos cinemas de todo mundo. Por que todo filme não faz isso, né, Rodrigo? Por que tem que esperar tanto? Tem filme que daqui a um ano não vai ter estreado. O Esquema Fenício de uma semana já resolveu o problema. Pois é, né? Seria lindo se fosse assim, mas olha, eu acho muito legal que a gente pode ver tão rápido, né? Um filme do Wes Anderson, agora acabou de passar em Cannes, e olha só, ele passou em Cannes, não foi em hors concours, não foi em uma mostra paralela, ele concorreu à Palma de Ouro mesmo. E nosso Wagner Moura ali, ó,
ganhou em cima do Benício Del Toro, ganhou em cima de outros atores ali do Wes Anderson. O Caminho Nosso Filho ganhou em cima do Wes Anderson também, ó. Então, só para deixar claro aqui, né, como é que foi, né, a disputa. Não foi uma disputa qualquer. Mas assim, eu acho que agora pra gente mergulhar no esquema fenício, né? O próprio título, né? Esquema fenício. Volta lá pros parece bem aquele o Wes Anderson em casa, né, com seu terno tweed, né, com uma xícara de chá, lendo História da Humanidade. Os fenícios, interessante. Vou falar sobre eles no meu próximo filme. Eu gosto que ele consegue agregar alguns nomes interessantes, como Riz Ahmed, né, que é um cara que nunca tinha feito participar da trupe dele, ao mesmo tempo que ele tem a Scarlett Johansson, que já fez outros filmes, tem o Bryan Cranston e o Tom Hanks que é um dos teus atores favoritos, eu sei. O que tu achou Sim. dessa dupla de irmãos ali, o Tom Hanks e o Bryan Cranston? Eu achei bem divertido, né? E acho bacana como os dois eles conseguem brincar também com as personas deles. O Bryan Cranston é um que adora fazer comédia. Então, inclusive o Bryan Cranston, os primeiros papéis que ele fez de sucesso foi no Seinfeld. A gente, claro, lembra muito dele do Breaking Bad, obviamente, né, por conta, né, da grandiosidade da série, mas ele é da comédia também. Ele fez Malcolm in the Middle, que agora tá voltando também. Então, ele gosta de brincar um pouco com a persona dele. Recentemente, ele tava com um papel incrível na série O Estúdio, né, do O Seth Rogen. Estúdio, Ele tá engraçadíssimo ele. maravilhoso e hilário, né? Uma participação hilária também. Quem viu até o final do Estúdio vai saber. Eu não sei se até já saiu o último episódio, mas olha, o último episódio é engraçadíssimo e ele tá, olha, realmente fantástico. E é É. legal ver isso, né? Ver esses atores que às vezes são mais conhecidos como pais sérios, né? Até mesmo o F. Murray Abraham, por exemplo, também tá no filme, no papel, tipo, minúsculo, Pois mas é, eles. já que tu falou do F. Murray Abraham, a gente tem que. Uhum. Vamos dar a sinopse. Tem esse pai que vai reencontrar com a sua prole, né? É um cara, é um empresário, milionário, tudo que ele é meio que imorrível, digamos assim. É um cara que já tem vários atentados contra a vida dele e ele consegue escapar ileso de todos. Só que a partir do momento que ele começa a se preocupar sobre as. Né, vai que um dia eu morro, de fato, que eles conseguem. Eu tenho muitos inimigos. E ele acaba escolhendo, dentre dos seus herdeiros, a filha mais velha para ser a que vai ficar responsável, né, da continuidade dos seus negócios. E essa menina, a Mia Tripplehorn, né, que é basicamente conhecida até hoje por ser filha da Kate Winslet, né, a partir de agora, que é o primeiro papel de maior destaque que ela tem no cinema, uh, ela está estudando para ser freira, né, ela já está né, num internato e tal, num convento. E ela acaba tendo que abdicar dessa situação para se envolver com os negócios do pai e vai passando por esse esquema dessas negociatas. Daí o Rodrigo falou muito bem, é um bando de percentual e conta e matemática que a gente fica pensando que isso não faz sentido nenhum. Eu também já estou perdido. Tira de um, põe no outro. E na verdade ele quer fazer três negócios, né, de 25, 25, 25. O tio pegar os últimos 25 e cobrir os 100%. Só que eles não dá certo, uns dão mais, outros dão menos e começa uma enrolação. Só que no meio disso tudo há um debate, um julgamento, um questionamento nos céus, no limbo, onde é aquilo, que daí entra toda uma trupe, né, maravilhosa, Willem Dafoe, F. Murray Abraham, outros atores, inclusive o Bill Murray fazendo um melhor Deus dos últimos, eu acho que desde a Alanis Morissette, lá no Dogma, eu não vi um Deus que eu gostava tanto do cinema. É verdade, tem essa pegada espiritual também o filme, né? Mas uma pegada espiritual que eu acho que ela vai além da religião apenas. Acho que ela é mais uma forma bem humorada do Wes Anderson pensar na imortalidade, pensar no pós-vida, pensar em um sujeito que é muito falho. O Benício Del Toro, o personagem do Benício Del Toro é um cara que faz esquema mesmo. Ele é um cara que tem inimigos e não tem inimigos por qualquer motivo. Ele tem inimigos porque ele passa pessoas para trás, ele não paga suas dívidas. Ele é um cara que realmente não é uma boa pessoa per se, assim, né? É uma pessoa que Sim. realmente faz seus trabalhos escusos. Mas quando ele se aproxima, talvez, de uma morte que ele não acredita que vai acontecer tão cedo, porque, como ele diz várias vezes, né? Ele se sente seguro sempre. Sempre ele se sente seguro. É o bordão dele, né? Eu, pessoalmente, estou seguro aqui. Ele fala isso o tempo todo. Eu acho Mas tem essa engraçado porque pegada a de gente, a religião. gente não, desse se sente seguro, né? Só fazendo parênteses, porque o filme começa com um acidente aéreo, né? A primeira sequência do filme é ele dentro do avião e esse avião caindo. E olha o que é um filme dirigido pelo Wes Anderson, porque a gente tem um outro filme, daí a gente vou pegar na tua área de expertise, Rodrigo, aproveitar que tu tá aqui conosco, que é o Náufrago do Tom Hanks, né? Que também começa com um acidente aéreo e não pode ser mais diferentes esses dois acidentes aéreos, o acidente do Robert Zemeckis e agora o do Wes Anderson, né?
O do Zemeckis é um lance mais naturalista, né? Uma coisa assim que é para ser, é como se fosse a gente real. O do Wes Anderson é como se fosse quase um desenho em quadrinho, um desenho animado, sabe? Uma coisa que foge da naturalidade, do naturalismo. É uma coisa realmente que tem um outro tipo de visão, assim. É uma coisa totalmente falsa, mas real no seu universo. Tem lógica interna, essa é a grande questão, né? Eu acho que é por isso que eu acho tão complicado quando as pessoas, os detratores, principalmente, quem vai criticar e não gosta, não quer, parece que o cara não entendeu que tem uma chave de entendimento para adentrar esse mundo do Wes Anderson. Só que a partir do momento que tu adentra dentro dessa realidade que é proposta pelo cineasta, as coisas fazem sentido ali dentro. Há uma lógica sendo seguida. Ele não quebra a sua lógica interna por coisas aleatórias. Não, ele segue muito à risca e respeita tudo isso. E eu acho genial a maneira como ele consegue reunir atores tão emblemáticos, tão talentosos, tão respeitados, que aceitam a proposta dele e vão seguindo dentro desse mesmo esquema. Tu vê o Benício Del Toro, que é um cara que ganhou o Oscar por Traffic mais de 20 anos atrás, e que também tem uma carreira super calcada em personagens muito realistas, né? Pô, um dos personagens mais emblemáticos dele é o Che Guevara, né? Ele fez coisas assim super fortes, calcadas, e dele parte para uma coisa que é uma sátira, um deboche, parece que ele tá com um riso escapando do canto da boca a qualquer instante, assim, e ele, ou seja, super compra essa ideia, né, do que é proposto pelo Wes Anderson. É importante saber que quando tá entrando num filme do Wes Anderson, ele vai sempre ir pro lado mais farsesco da coisa. Então não dá para levar tudo 100%, isso não aconteceria no mundo real, por exemplo. Não, ok, não aconteceria no mundo real, mas acontece no mundo do Wes Anderson. O Wes Anderson, ele cria aquele mundo, e é um mundo farsesco, é um mundo de fábula. Eu acho que talvez um dos grandes filmes que ele mostra essa fábula é O Grande Hotel Budapeste, que é um filme totalmente fabular, é um filme que trabalha personagens de uma maneira diferente de que um outro diretor mais naturalista ou que buscasse uma coisa mais real faria. Ele não tá interessado nisso. O Wes Anderson está interessado em realmente trazer, sei lá, o Roald Dahl, por exemplo, para o mundo, trazer os contos dele para o Netflix, por exemplo, para que mais pessoas conheçam. Ele está interessado nisso. Contar a história de uma maneira normal, uma maneira como a gente já conhece, com uma fotografia, sei lá, sépia, uma fotografia que remeta a uma outra coisa mais urbana, não é a vibe dele. E se tu busca isso no Wes Anderson, tu sempre vai sair decepcionado, porque não é isso que ele está propondo. Então, acho que as pessoas, quando vão ver o Wes Anderson, elas têm que muito mais reconhecer o que ele quer propor do que o que tu quer ver no filme, né? Ah, não, isso aqui não me interessa porque não é do jeito que eu acho que uma história deve ser. Bom, então não vai ser Então, bom pra ti o Wes Anderson nunca. Exatamente, tu já não entendeu desde o princípio e não adianta querer forçar também. Eu acho é muito por isso que eu tava falando que o exemplo é uma coisa do ame ou odeio, tu compra ou tu não compra. É uma coisa, ou tu adentrou nesse universo que ele tá propondo, ou não. E o esquema fenício não acrescenta, daí talvez seja esse o porém que o filme tem, porque ele não vai mudar essa lógica. Sabe, ele navega por águas muito tranquilas dentro do que os fãs do cineasta já conhecem, né? Ele entrega aquilo que a gente já conhecia. Ele tem essa lógica, como eu falei, de road movie, que a gente já viu, né? Sei lá, Viagem para Darjeeling, por exemplo. Viagem a Darjeeling, exatamente. É um que tem muito essa lógica do road movie. Ele é episódico. O próprio Hotel Budapeste é episódico, né? Que ele tem que sair lá do hotel e resgatando e visitando coisas. Ou os curtas ali do Roald Dahl, ou o próprio Crônica Francesa. Ou seja, ele tem personagens, essa sátira, esse humor muito típico dele, que está em praticamente todos os filmes dele, estão revividos nesse filme também. O Asteroid City tem muitas similaridades. Eu acho que o do elenco talvez seja um dos filmes que mais se repetem atores, né? Tom Hanks, Sim. a Scarlett Johansson, ali que estavam no Asteroide e estão de volta agora no Esquema Fenício. Então a gente vê que ele é quase uma ação entre amigos. Ele junta tudo e já vamos fazer mais uma, vamos lá e vamos entregar mais para quem já está curtindo, para quem foi. Não é espanto que ele não propõe algo novo como o Hotel Budapeste, que foi uma barreira, uma mudança, um antes e depois na carreira dele. O próprio Ilha dos Cachorros, que se não me engano, o Ilha dos Cachorros, ele ganhou o prêmio de direção em Berlim, né, pelo Ilha dos Cachorros. Então, assim, também foi um filme que foi uma grande mudança, meio drástica, assim, dentro da estrutura. Mas o Esquema Fenício não faz isso. O Esquema Fenício trilha por ter um terreno seguro, dando aquilo que os fãs já estão esperando o Wes Anderson, e para esses vai fazer muito sentido e vai ser um deleite a sala de cinema. Para os outros, gente, vai na sala do lado, tem tanto outro filme passando.
Mas como o Roberto mesmo disse, eu acho que é interessante isso. Embora a gente diga aqui que realmente tem que acreditar no mundo do Wes Anderson, tem que entrar já sabendo, não quer dizer que o Wes Anderson é totalmente avesso a críticas, né? Que não, nenhuma crítica vai poder penetrar. Não, é o contrário. Ele realmente ele pode ser, inclusive, pelas coisas que o Roberto mesmo falou aqui, né? De repetir, né? Repetir um pouco a maneira como ele conta a história, repetir o elenco. O elenco até não é um problema repetir, né? Porque isso Não, é. isso não é uma questão, mas repetir talvez as histórias. Então, isso a gente realmente pode criticar, talvez. Mas quem curte o Wes Anderson e entende também um pouco mais o que ele quer dizer nessas histórias, essa, por exemplo, como a gente estava falando antes, tem uma pegada espiritual, que é uma coisa que é mais difícil de ver nos filmes do Wes Anderson. Então, já tem isso de novo. Que talvez a É, gente. mas eu senti falta no começo dessa pegada, toda essa parte do céu e tal. Eu me lembrei muito do Poderoso Afrodite, do Woody Allen, sabe? Que tem aquele coro Uhum. grego que fica comentando os episódios. Eu pensei, será que eles vão estar comentando? Será que eles vão ser um alívio dentro dessa questão do esquema? Porque realmente, essas negociatas que esse empresário malandro que está sempre querendo passar a perna nos outros está fazendo em certo momento é tanta conta, e tanta matemática, e tanto um querendo enrolar o outro, que, como o Rodrigo disse, pelas tantas já não nem mais faz sentido para o espectador tudo aquilo. Então, esse lado do além que ele propõe poderia ser um respiro dentro da trama, né? E eu acho que não é tão bem desenvolvido. Para mim, essa é a parte que eu fiquei meio pensando, tá, ele quis chegar a algum lugar que parece que não chegou muito bem. Eu acho que ele está querendo fazer talvez uma trajetória de redenção, que é o sujeito, então, né? Ele vai se reconectar com uma filha que ele não tinha muito contato, ele vai começar a observar as coisas que ele tem feito e como isso também reverbera nas pessoas ao seu caminho, muito mais no céu, talvez, do que no céu, ou naquele espaço Aham. espiritual, né, que a gente vê, que não sabe direito onde é, mas enfim. E o desfecho, né, que é talvez o maior spoiler, mas é que existe, né, então, uma, uma resposta a tudo aquilo. E o final, Sim, então, existe aquela ligação entre os dois, que eu acho que talvez seja isso que aquelas cenas mais espirituais nos apontem, né? Aquele sim. final que talvez o monetário é deixado de lado e as relações são mais O esforço ricas. compensou, né? O esforço É, compensou desse momento de reunião com a família, com a irmã, com a filha, principalmente, com, né, a família e tal. e como essa Tu- filha também consegue trazer alguma coisa dele, né? Porque é uma menina também que tá junto com ele ali, às vezes, meio que só reagindo, né? Reage às coisas Sim, que acontecem. Outras vezes ela é mais enfática, ela participa da aventura e ela consegue, às vezes, mudar o pai, como no desfecho a gente observa, né? Que as coisas mudam a partir do momento que ela tá naquele universo. Então acho que também tem isso, né? Essas relações acho que acabam movimentando um pouco a história e é isso, é onde se paga, né? Toda é. essa jornada. Eu te confesso que eu gostei muito da Mia Trapper, foi uma surpresa ela. Eu sei que ela já fez alguns outros filmes com a própria Kate Winslet, algumas outras coisas assim, mas eu não lembrava dela, deve ser coisas muito pequenas. Ela manda muito bem no filme, mas fazia muito tempo mesmo que eu não vi o Benício Del Toro tão bem num filme. Assim, ele tá em 90% da cena, se não mais. Ele é total protagonista e ele tá muito bem no filme. Eu acho que é um dos grandes protagonistas aí que o Wes Anderson já teve, né? E como ele dá o texto de forma natural, sabe? O texto do Wes Anderson não é um texto fácil. É um texto cheio de palavras diferentes. Ele tem um vocabulário. O Roman Coppola também escreve junto com ele, né? Os Sim. roteiros, né? O Wes Anderson, de vários deles, e esse é um deles. E dá pra ver que é um roteiro muito bem elaborado, não é uma coisa que foi feita de ontem para hoje, não. Foi uma coisa muito bem pensada. E os atores. O Brilho Ator especialmente, mas os outros atores também, eles dão muita naturalidade para aquele texto. Sim. Não parece que eles estão criando na hora, porque é uma coisa um pouco diferente. Como a gente falou antes mesmo, é um lance mais de farsa, pensa sei lá, num Autocompadecida, mal comparando, mas sabe É, aquela coisa do Chicó e do João Grilo falarem tão rápido e de uma maneira sim. natural, um texto que é totalmente literário, uma coisa mais rebuscadinha. Eu acho que o Wes Anderson tem isso também, e os atores fazem muito bem isso. O Benício Del Toro faz muito bem. E eu vou te dizer, o Michael Cera era um outro que também estava já me incomodando um pouco pela repetição de coisas que ele começou a fazer. E eu adorei o papel dele, porque ele consegue mudar um pouquinho isso, sendo. Agora eu vou ter que entrar em spoilers, mas Sim. sendo um sujeito que não é bem quem ele disse ser no começo, e no começo ele tá com aquele sotaque sueco meio estranho, que bom, tu compra porque tu tá no Wes Anderson, mas depois ele muda o estilo
E fica muito legal, sabe? Eu comprei aquela ideia. Eu levei um susto quando eu percebi que esse é o primeiro filme que o Michael Cera faz do Exander, porque ele é tão típico que parecia ele podia estar desde o Muito, primeiro, né? muito. E ele tinha sido convidado para fazer um outro, eu até estava vendo uma entrevista com ele. Acho que foi até o Asteroid City que ele tinha sido convidado, mas não Eu fechou acho com as ótimo. agendas dele. E daí, agora, então, ele conseguiu fazer esse. E é interessante porque ele é um dos protagonistas do filme também, né? Temos ali Sim, o Benicio del Toro nas, acho que 95% das cenas ele tá ali. Tem a Mia Tripplehorn e tem o Michael Cera, são os três principais, o sim. restante aparece ali, tipo, tem ali vários outros nomes que aparecem bastante nos filmes dele, o Jeffrey Wright, ele também tá num papel pequeno, o Mathieu Amalric também, né, o ator Willem francês, Dafoe também, Willem Dafoe o que já fez outros Defoe, filmes. Eu o acho, Richard Ayoade, eu não sei se ele já tinha feito outra coisa, não lembro dele, mas o Richard Ayoade, ele tá... que faz o terrorista, né? Que tá maravilhoso também. Eu sinto falta de ver mais personagens femininos nos filmes do Wes Anderson, eu confesso isso. Mas claro que ele já criou personagens fabulosos ali pra Angelica Houston, pra Gwyneth Paltrow, pra Frances McDormand no Crônica Francesa. Ela tem alguns nomes, a Tilda Swinton, sabe? Tem nomes femininos fortes, mas são tudo coisas muito pontuais, como a própria Scarlett Johansson no esquema Fenício. Ela tem lá uma cena, ela entrega super bem o seu texto, mas é uma coisa específica. Não é o tipo Benício que carrega o filme inteiro, ou o Riz Ahmed que volta muito natural. Pô, ele não tinha alguém melhor para ser um príncipe árabe, um sheik que surge ali como o Riz Ahmed. Que tá super bem. Ou o Benedict Cumberbatch, né? Que volta depois do Henry Sugar e volta com esse tio diabólico, cuspindo fogo pelos Maquiagem, olhos, né? assim. Maravilhoso. Mas eu acho que, por mais que realmente tenha um Benício Del Toro ou a Mia Tripplehorn, como tu mencionou, o elenco é muito coeso, é muito uniforme o elenco. Isso é a grande charme, eu acho, de mais essa proposta aí do Wes Anderson. Eu acho que a personagem feminina realmente grande dele agora é essa da Mia Tripleton, né, que é a irmã Liesel, É, que é então essa personagem. Acho que talvez seja até uma maneira, talvez, de ele responder a isso, porque realmente os personagens dele geralmente são muito masculinos, né? sim. Se a gente for lembrar do Viagem de Darjeeling, por exemplo, são três protagonistas. A gente lembra de, sei lá, o Rushmore. Tem, claro, uma atriz A principal, Olivia mas também Wilde, tem, mas mas tudo é tem o Bill função Murray. e o Jason Schwartzman, né? Exato. Então, são filmes realmente mais masculinos, né, nessa questão. Mas, 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 Rodrigo, após essa reflexão, esquema fenício, então, é no meio termo, é isso? É nem É meio tanto ao céu, termo. nem tanto ao inferno, é isso? Acho que sim. Acho que a tua trinca que tu falou ali no começo, ali, eu acho que é uma trinca bem importante do Wes Anderson. Acho que eu não iria muito longe do que tu falasse ali. Acho que eu colocaria o Rushmore também juntos ali nesses. Porque o Rushmore é aquela coisa, tipo, é um dos primeiros que ele lançou, uma coisa que tipo, foi realmente inovadora para a época também. Sim, Era um filme sim, independente, diferente, com o Bill Murray também, que era uma coisa que era, sabe, muito claro. diferente para a época. Então acho que também dá para colocar nessa lista. Eu gosto muito do Viagem da Argeline também, que é um filme que Eu cresceu com o adoro. tempo para mim. Monsoon Wedding, eu acho que é um filme delicioso também, que ficou meio que esquecido também. As pessoas não lembram tanto desse filme, mas é um filme que eu gosto bastante. Eu acho que tem grandes pérolas aí. A obra do Wes Anderson é muito bonita. Uh, é um filme, é um cineasta a ser descoberto. Até esses próprios curtas que estão aí na Netflix, baseados na obra do Roald Dahl, cada um tem o seu grau de deleite particular que merece ser conferido. E melhor ainda na tela grande, como a gente tem agora com o esquema Fenício voltando às telas. Filme que está quentinho do Festival de Cannes, estreou semana passada. Essa semana já está em todos os cinemas aí, merece muito ser visto. E, Rodrigo, muitíssimo obrigado por esse bate-papo, por aceitar nosso convite, estar aqui conosco. Agradeço demais a tua participação e o pessoal que fique ligado no Almanac 21, né? Tem crítica do Esquema Fenício por lá, né? E isso vai ter na nossa Almanac 21 estreias do mês que vem, então. A gente vai ter um textinho ali sobre o esquema Fenício. Eu que agradeço o convite, sempre bacana fazer um papo de cinema contigo aí. E quando quiser, estamos aí. Maravilha, Rodrigo, muito obrigado. Pessoal, agora a gente encerra o nosso bate-papo sobre o Esquema Fenício e a gente vai para os comentando os comentários. Fiquem por aí, a gente já volta. Estamos de volta aqui com Comentando os Comentários, o nosso bloco de encerramento aqui do podcast, que é muito esperado. Você sabe que vocês estão deixando muitos recados para nós. É lá no YouTube, é no Spotify, é em todas as plataformas de áudio, é no Letterboxd, é no site, nas nossas redes sociais. Gente,
Continue comentando, interagindo, mandando a sua opinião, que para nós é muito importante e a gente gosta realmente de trocar essa ideia com vocês. Bom, a gente fez uma crítica recentemente lá no YouTube, crítica em vídeo, da série Muito Esforçado. André Amorim deixou um recado para nós lá sobre a crítica do Muito Esforçado. Esforçado reúne elementos suficientes para manter fixado na série. Ao meu ver, uma certa curiosidade pela performance interessante de algumas personagens e, ao mesmo tempo, um formato adolescente que soa estranho e artificial em vários momentos. Benito Skinner surpreende bastante. Primeira produção despretensiosa da A24. A A24, agora vamos comentar o que o André falou. Eu concordo muito com o André falou. Para mim também o grande estranhamento da série é justamente ver um elenco tudo 30 a mais interpretando adolescente. Para mim isso causa um estranhamento, demora um pouco para a gente mergulhar, mas a partir do momento que tu entra na série, ela é dinâmica, ela é envolvente. São 8 episódios que passam assim num piscar de olhos e a gente fica bem curioso pela segunda temporada, com certeza. E sem falar que é uma produção da A24, a A24, que é um estúdio que já é meio que um selo de qualidade em Hollywood, então as pessoas estão sempre atentas ao que eles estão fazendo, então merece conferir, muito esforçado, e tem crítica em vídeo lá no Papo de Cinema, como o André Amorim já conferiu. A gente tem também crítica em vídeo do Lilo e Stitch, a nova versão em live action da animação da Disney, @literatura para sempre, literatura para sempre. Eles deixaram um comentário aqui para nós. As crianças já reassistiram a animação milhões de vezes. Já sabe que a história principal é da Lilo e que ensina Aloha ao Stitch. E é sobre isso. É porque eu falo na crítica em vídeo que tem, apesar do nome do filme ser Lilo e Stitch, tem muito mais Lilo que Stitch no filme. O Stitch é meio que o start do filme, né? Porque ele foge lá quando ele é condenado lá no planeta onde ele está, onde foi elaborado, se refugia na Terra, mas a história de fato começa na Terra e é Stitch tendo que criar essa nova família. Eu acho que a versão live action oferece muito pouca novidade em relação ao original e ainda prefiro ficar com a animação. Mas para quem está curioso e já viu milhões de vezes, como Literatura para Sempre comenta, vale ir ao cinema ver o live action Lilo e Stitch. Gente, esses foram alguns comentários que chegaram aí na última semana. Antes de eu me despedir, clica no sininho, nas notificações, nos segue, dá as estrelinhas, por favor, é muito importante para nós. 5 estrelinhas não custa nada. Compartilha com teus amigos, vizinho, primo, parente, todo mundo. Manda aí para quem vocês quiser, para que o bate-papo aqui do Papo de Cinema chegue para o maior número possível de pessoas, que isso faz toda a diferença aqui para nós. E quer saber, ficar por dentro de tudo que a gente está produzindo? Segue lá na nossa lista de transmissão no WhatsApp. É gratuito, é simples, é só clicar no seguir e acionar as notificações que você recebe tudo na palma da sua mão, certo? Semana que vem a gente volta com mais podcast Papo de Cinema. Beijo a todo mundo e até lá!